Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, grupo 7, página 74, módulos 107 e 108, nós vamos estar falando agora da razão entre duas grandezas de espécies diferentes. Bom, agora nós vamos estar falando de relação, porque toda razão é uma relação, já comentei isso nas aulas anteriores, entre grandezas de espécies diferentes. Grandezas diferentes. Muito bem. As duas grandezas que a gente mais utiliza no sétimo ano são velocidade média e densidade demográfica. Então nós vamos ver um pouquinho agora dessa relação entre grandezas diferentes, utilizando velocidade média e densidade demográfica. O que é velocidade média? A velocidade média, VM, como é normalmente conhecido, ela é uma relação entre a distância, normalmente em quilômetros, metros, e o tempo que eu demoro para percorrer essa distância. Ó, distância e tempo, grandezas diferentes. Distância, tempo, grandezas diferentes. A distância normalmente em quilômetros ou em metros, o tempo normalmente em horas ou em segundos. Ah, professor, mas a gente não usa minuto? Normalmente em velocidade não. Ou você usa a hora ou você usa segundos. Bom, dá uma olhada aí no exemplo que nós temos na apostila. Ele fala de uma esteira que percorre uma distância de 18 metros em 10 segundos. Então ele cria uma relação aqui entre distância e tempo de 1,8. Olha como é que eu escrevo agora, ó, metros por segundo. Metros por segundo. Então a velocidade é uma dessas grandezas que você está acostumado, né? É uma dessas relações que você já está acostumado, porque você normalmente anda muito de carro com o seu pai. Observe, por exemplo, imagine que seu pai percorreu 400 quilômetros em 8 horas. E agora? 400 quilômetros em 8 horas. O que acontece? Eu tenho a distância e o tempo. Se eu dividir 400 por 8, eu tenho 50. Ó, isso aqui é uma marquinha da lousa, tá? Não é nada não. 50 o quê? Quilômetros a cada hora. Então, uma outra unidade. 50 quilômetros por hora. Tá bom? Deu para entender a relação entre grandezas de espécies diferentes? Agora vamos dar uma olhadinha um pouquinho em densidade demográfica. Agora vamos falar dessa outra relação entre grandezas de espécies diferentes, né? Essa outra razão aqui, que é a densidade demográfica. Bom, como vocês já viram anteriormente, várias vezes até, inclusive nesse ano mesmo nós já estudamos isso. A densidade demográfica é o número de habitantes dividido pela área ocupada por essas pessoas. Até peguei um exemplo bem simples aqui, ó, densidade demográfica. Imagine que eu tenho 21 mil pessoas em 7 mil quilômetros. Bom, como que eu acharia a densidade demográfica? Basta eu dividir 21 mil por 7 mil, cortando os zeros aqui, ó, eu teria 3. 3 o quê? 3 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? 3 habitantes, imagine uma região de 3 pessoas em cada quilômetro quadrado, ok? É claro que vocês já devem se lembrar desse assunto das aulas de geografia no começo do ano, e quanto maior o número de pessoas numa região menor, maior a minha densidade demográfica. O exemplo disso é a cidade de São Paulo. Quanto menor o número de pessoas numa região muito grande, por exemplo, na região amazônica,
Você vê lá, por exemplo, a densidade na região amazônica, ela é bem menor do que na região sudeste. Se você pegar toda a região norte, lá principalmente na região de Manaus, né? O que você tem? Você tem uma grande área em número menor de pessoas. Se você pegar a cidade de São Paulo, você tem uma grande quantidade de pessoas numa área menor. Então a densidade é essa relação entre espécies diferentes, pessoas e área, tamanho, espaço, ok? Tranquilo até aí? Deu para entender? Belezinha? Lembre-se, velocidade média, densidade demográfica, grandezas de espécies diferentes. E agora vou passar para vocês a nossa tarefa, o módulo 107 e 108, os exercícios do 1 ao 7, que começam na página 99. Muito obrigado pela atenção de vocês, fiquem com Deus e até uma próxima.